família de casa, você que está em casa também. Muito bom. Muito bom estarmos aqui na presença do nosso Deus para honrar e engrandecer o santo nome dele. Glória a Jesus. Então vamos, já que estamos tão felizes, né? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele. Vamos. Querido Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos em família. Obrigada, Senhor, pela minha família, tanto a minha família daqui da igreja quanto a minha família de sangue, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que estão aí em casa nos assistindo. Obrigada, Deus seja louvado, o Senhor seja louvado, Teu santo nome seja louvado neste dia por essas vidas que estão se preparando para ver a Tua vinda, a Tua volta. Obrigado, ó Pai, por esse estudo e que Teu nome seja honrado e glorificado aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, talvez você aí de casa esteja pensando assim, já que eu faço parte da família de Deus, quem faz parte da família de Deus não tem problema nenhum na vida. A vida é sempre muito boa, é sempre muito gostosa de viver, né? Sim. Nem sempre é assim, né? Vem as dificuldades, ainda que nós façamos parte da família de Deus, aqui nesta terra passamos por dificuldades. Mas ainda que venhamos passar por dificuldades, Bia, nós temos um relato na palavra de Deus que diz que quando as ondas se levantam, Cristo diz, sossegai. Não é isso? Amém. Ele fala, acalma-te, quieta-te, porque eu estou no comando deste barco. E eu quero que você aí de casa louve ao Senhor com esse hino. Que você enche o seu coração desse louvor. O hino 379. Ó Mestre, o mar se revolta. A ira dos homens.
Se você passou por uma semana difícil, atribulada, cheia de ondas e tempestade, o sábado chegou para te dizer: sossega, quieta-te, né? A presença do Senhor traz esse sossego para a alma. E esse momento agora é um momento muito gostoso, né, Bia? Você gosta desse momento, né? Com certeza. E de fazer a prova do verso, você gosta também? Então, né? Muito bom. Então vamos fazer o nosso versinho, vamos falar ele 3 vezes, né? Para entrar aqui na nossa cabecinha. Sim, vamos fazer ele 3 vezes. Qual é o texto? Atos 20, 24. Muito bem. Então vamos no 3? Então vamos falar? No 3. 1, 2, 3. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Amém. Olha aí, pessoal de casa, que todo mundo falou sem a Bíblia. Se você ainda não conseguiu falar sem a Bíblia, corre atrás, decora esse texto, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe. E agora vamos ficar com o quê? O nosso estudo de hoje. Amém. Bom dia para vocês. Bom dia. Espero que vocês tenham dormido muito bem, que vocês tenham acordado animados. E hoje eu venho aqui com o coração cheio de alegria, querendo agradecer. Deus tem muitas coisas grandes para dar para nós. Ainda mais porque Rebequinha fala todo o tempo: mamãe, eu te amo, mamãe. Deus abençoe você. E você que está em casa, pela graça e poder de Deus, que seja fortalecido por esses estudos. Esses estudos, a razão deles é isso, que nos fortaleça a fé, que nos mostre o que somos, que mostre diante do universo a luta de Deus em nosso favor, que Deus seja vindicado. Bendito seja o nome de Jesus. Estou muito contente pelos alunos desse ano, são todos eles, pela graça e poder de Deus, muito preparados. O Senhor Deus tem trabalhado na vida destes jovens, para que eles, ao virem para a escola de profetas, só recebam um pouco mais do que é preciso para ir para o campo e então servir a Deus em cidades sem presença adventista. Louvo ao Senhor. Está vindo mais um grupo de alunos para a glória do nome de Jesus, para que a gente possa fazer o trabalho do Senhor acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. E você que está em casa, ore por nós e também se dedique ao ministério. Você se lembra que no estudo de ontem nós estudamos que não existe um só que não tenha sido chamado para ser um missionário. Todo que conhece essa verdade, todo aquele que entende desta mensagem, deve seguir estes passos da missão. Qualquer outra coisa tem que ser deixada em função do trabalho de Deus. Hoje, porém, nós vamos estudar a prova da fé. Antes, porém, eu quero comentar uma coisa seríssima do capítulo 16 da Bíblia e do capítulo 21. Nós encontramos ali uma mulher egípcia que foi trazida para a casa de Abraão. E antes de você compreender isso, eu preciso que você veja uma coisa seríssima. Nesta época de Abraão, a religião era rara. A religião estava circunspecta, estava
somente em um local, na casa de Abraão. Entenda isso. Agora imagine que privilégio alguém chegar nessa casa. Imagine que privilégio alguém de qualquer outra nação, de qualquer outro lugar, chegar aonde existia a religião. E a religião pura, verdadeira, de um homem que falava com Deus. Foi esta situação que veio esta egípcia. Os egípcios eram filhos de quem? De Cão. Lembre-se disso. O Senhor Deus tira uma mulher então do meio de seu povo e dá a ela uma chance e uma oportunidade. E essa mulher, através dessa oportunidade, poderia voltar para o Egito e fazer uma bênção imensa no Egito? Sim ou não? Vocês sabem que ela voltou ao Egito. Sabem ou não sabem? Vocês sabem. Mas preste atenção, que coisa tremenda. Esta mulher era Agar. Uma pessoa, ela só precisa de uma circunstância para que ela estrague sua situação pessoal. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. É só uma circunstância para perder o que tem. O que é que fez com que essa mulher perdesse? Sara e Abraão cometeram um erro terrível e ela entrou nessa equação difícil. Ela era serva e então entrou para esse tipo de posição. Quando ela entra para essa posição, você sabe que fatalidades acontecem na vida? Por exemplo, uma pessoa não tem primariamente culpa por ter sido estuprada. Uma criancinha que é estuprada por um adulto, que culpa essa criança tem? Nenhuma. Mas aconteceu a esta criança uma fatalidade. Agora, o que ela faz com isso que lhe aconteceu, qual é o produto disso que lhe aconteceu, é o que vai determinar sua vida. E isso é muito sério. Agar não foi diferente. Uma fatalidade aconteceu. Ela é empregada numa casa, ela é serva numa casa, serva de Agar, e serva de Sara, e Sara decide dar a ela a seu esposo. Que costume era esse? Não de Deus. Era um costume das nações ao redor dela. Era um costume terrível e ela, por algum motivo, tinha absorvido esse costume satânico. Esse costume que, do início ao final desta prática, só traz desolação e miséria. E ela foi dada a Abraão como mulher. Abraão foi fraco nessa situação. Ele tentou conjecturar que a sua descendência, que o filho da promessa poderia vir, já que a esposa era estéril, já que não tinha bebê, como é que... Peraí, vai ser por essa mesmo. Ele esqueceu da promessa de Deus. O que aconteceu? Simples. Aconteceu aquilo que sempre acontece. Nunca vai acontecer diferente. Toda vez que num barquinho do casamento entrar mais uma pessoa, pode ter, olha bem, um barco do casamento pode ter 200 filhos que não afunda. Pode ter 300 filhos, pode estar abarrotado de crianças que não afunda. Coloca uma pessoa de fora, já vai afundar. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo, o barco afunda. Não foi diferente aqui com Abraão e Sara. Mas eu quero comentar uma situação. Na hora que ela se viu esposa, a segunda mulher, olha só, lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abraão, esperando ser a mãe de uma grande nação que dela descenderia, Agar se tornou orgulhosa e jactanciosa e tratou a sua senhora com desprezo. Quem não sabe desfrutar de um privilégio acaba tendo um problema. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Não saber desfrutar de um privilégio é um problema tremendo. E lá estava ela, agora diante de uma situação que ela não soube reconhecer que poderia ser uma bênção em sua história ou na vida de seu povo. E aí o que aconteceu? Ciúmes recíprocos perturbavam a paz do lar que fora feliz. Que triste isso. Obrigado a escutar as queixas de ambas, Abraão inutilmente se esforçou por estabelecer de novo a harmonia. Não iria conseguir. Se ele não tomasse uma posição definida, não poderia conseguir a paz novamente. Não se consegue a paz em cima de conjecturas. Abraão poderia muito bem ter dito, Sara, cala a boca. Você que me trouxe essa mulher aí e acabou. Vamos deixar isso aí como está. Ele poderia ter dito isso. Mas não é esta a posição de Deus. Nunca será. Deus não compactua com o que está errado. O Senhor Deus não tem um acordo com situações erradas. O que é errado tem que ser resolvido. Aí o que aconteceu? Esta serva, Agar, gente, ela tinha um espírito altivo. O que é espírito altivo? Me faz pensar muito isso aqui.
Agar não tolerava, gente, aguarda esta frase, Agar não tolerava a aspereza que sua insolência provocava. Gente, só Deus para dizer uma frase dessa. Ela não suportava o que sua própria atitude criava. Você entendeu isso? Olha que coisa séria. Algumas pessoas ficam bravas porque algumas coisas lhe acontecem, elas não sabem que elas que estão criando. Elas é que estão provocando isso. Elas estão trazendo isso à tona. Agar não tolerava a aspereza que sua própria insolência provocava. Afligiu a Sara e ela fugiu de sua face. Aí ela correu para o deserto. Imagina ela bravinha, lá num canto. Essa mulher brigou comigo e tal, não sei o quê, porque ela estava querendo ser a dona da casa. Ela estava querendo botar o nariz dela levantado, dizendo, não, você não fala não, quem fala é eu vou fazer. Você já viu essas pessoas que mesmo que não digam nada, façam, eu vou fazer assim e acabou, quero ver o que vai acontecer. Principalmente porque precisa de mim agora. Eu que sou a dona da casa agora, eu vou ter um bebezinho aqui, eu quero ver o que vai fazer. O que aconteceu? O Senhor Deus a visitou, lá no deserto onde ela estava de tromba. Foi ou não foi? Quando chega lá, ele falou assim, Agar, serva de Sara. Foi ou não foi? Por que Deus coloca a gente no lugar da gente? Ele faz isso. Volta e te humilha-te a tua senhora. Pode voltar para lá. Porque era o certo. Imagina ela voltando para casa. Ai, voltou para lá. Eu imagino Sara olhando para ela, o que foi? Aí eu imagino Sara dizendo, quem manda nessa casa aqui? Ela é você, Sara. Então tá, então vamos embora. Vamos continuar vivendo juntas. Imagine esta cena, imagine isso. Irmãos, deixa eu lhe contar uma coisa. Quando o Senhor Deus nos coloca no nosso lugar, é porque nós não podemos preencher o lugar de outro. Agar, serva de Sara, cresce aonde está, vamos crescer daí, vamos trabalhar daí. Deus estava dando uma chance ainda para Sara. Mas o que aconteceu? Ela teve um bebezinho, foi ou não foi? O bebezinho chega, que disposição tinha essa criança? Qual era a atitude desse menininho, aprendido de quem, a quem ele imitava, que atitude essa criança tinha? Eu quero que vocês imaginem isso. Que coisa terrível ser filho de quem não está preparado. De quem não está preparado para viver dentro dos ditames do Senhor e nem mesmo para viver a vida. Em qualquer lugar que ela fosse, ela teria essa disposição, porque ela não se permitiu ser curada. Não é um lugar que te estraga. Eu me lembro de uma vez, o pastor Wilson Andrewitt me disse uma frase, eu estava no colégio, no IAE, e eu falei para ele assim, olha, nós vamos mudar porque, etc, aqui tem esse problema, aquele outro. Ele falou assim, olha, você pode até mudar de lugar, mas enquanto não mudar a pessoa, o lugar não vai adiantar nada. Tem que mudar a pessoa. Sim ou não? Pronto, aí eu tomei um susto assim, porque ele estava me dando um pito com classe, né? Estava me dando uma bronca com classe, então quem tem que mudar é a pessoa. Abraão não tinha compreendido a promessa. Verdade ou não? Abraão não tinha compreendido a promessa. Ai, gente, que situação. E quando eu paro para pensar que de novo o Senhor Deus veio e fez a promessa a Abraão. O Senhor Deus, ele corre e faz de acordo conosco. Vai lá, vem aqui, meu filho. Eu preciso lhe dizer, sai aqui fora, conta as estrelas do céu. Essa quantidade de estrelas. Mas Abraão ainda tinha outro defeito. Qual era o outro defeito que ele tinha? Qual? Não compreendeu a promessa. Mas além de não compreender a promessa, de pegar uma esposa que não era dele, ele ainda tinha outro pecado. Qual que era? Abraão mentia. Na verdade, não era bem uma mentira. Era uma mentirinha. Uma mentira branca. Deus aceitou a mentira branca dele? A mentira branca deu problema ou não deu? É minha irmã. Ela era irmã dele, sim ou não? Terá tinha problemas terríveis, Terá deve ter tido outra esposa. Sei lá se ele tinha sido viúvo, então teve outra esposa e Sara veio nessa situação. Ela era 10 anos mais jovem do que Abraão. Mas quando eu paro para pensar numa situação como essa, eu fico preocupada. Lá estava ele dando uma mentidinha para que a situação se arrumasse, né? Para que por medo, por desconfiança em Deus. E aí vocês já sabem o que aconteceu. Esta mentirinha, essa atitude, trouxe dificuldades para o local aonde Abraão estava com Sara, sim ou não?
Você vê que uma nação inteira tinha se tornado estéril por causa de uma situação dessa. Foi ou não foi? O Senhor Deus falou, e não pense que Deus não leva em consideração estas situações. Qualquer ato de adultério, ouçam o que eu vou dizer para vocês, é uma miséria com proporções nacionais, com proporções para gerações. Se você está envolvido nisso, em nome de Jesus, hoje é dia de você parar. Ouça o que eu estou lhe dizendo, não espere as consequências virem, elas virão. Não espere as consequências chegarem, certamente elas virão. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é assim a vida. O que é adultério? Qualquer coisa envolvendo emoções e sentimentos fora do casamento, que você entendeu, que não seja com a tua esposa, com o teu esposo, é pecado. Seja ela na internet, seja ela virtual, seja o que for isso, adultério. Esta é a verdade. E você tem que pensar sobre isso. E é uma situação muito terrível, né? Aí agora veja que interessante. Quando o menino cresceu, nesse momento, então, o Senhor Deus dá a Sara e a Abraão um filho. Como era o nome do filho? Isaac. Lá estava Isaac agora e o menino crescendo entre os outros e está crescendo Ismael também. Só que há uma rixa entre as duas mulheres. Há uma rixa entre as duas crianças, irmãzinhas, filhas do mesmo pai de mães diferentes. O nome disso é família disfuncional. Onde um homem ou uma mulher tem outro cônjuge e os filhinhos são filhos meio-irmãos, o nome disso é família disfuncional. Lá estava. Abraão provocou uma família disfuncional. E nessa situação, com briga, com situação ruim, acontece mais uma declaração de Deus aqui. Olha só. O nascimento de Isaac, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera de duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Primeira coisa que Agar ficou brava, porque tinha alegria extrema dentro da casa pelo nascimento de quem mesmo? Sendo que o outro menino já estava grandão, sim ou não? Aí o que acontece? Olha lá, mas para Agar este acontecimento foi a destruição de suas aspirações enternecidamente acalentadas. Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como o herdeiro da riqueza de Abraão e das bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora veja essa frase. Agora, subitamente posto de lado, em seu desapontamento, mãe e filho, o que fizeram? Odiaram o filho de Sara. Gente, eu quero dizer para vocês que ódio é uma escolha. Você escolhe odiar. Você escolhe continuar com pleito. O que não se pode, olhe bem, que eu vou dizer uma coisa para você. O que é pleito? A guerra, a briga. O que é preciso fazer quando existe uma guerra ou um pleito? Chegar para a pessoa e falar a verdade. Enquanto a pessoa não estiver pronta para ouvir a verdade, você só vai aumentar a briga. Sabiam disso? Só vai aumentar a briga. Só que você não deve conseguir a paz em cima de pecado. Conseguir a paz em cima de pecado é um pecado. Entendeu o que eu vou te dizer? Deixa eu fingir que está tudo bem. Não se faz isso. O que deveria ser feito? Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. O regozijo geral aumentou a sua inveja até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael. O que é isso, disposição turbulenta? Ele parecia com quem? Com quem? Com a mãe. Disposição turbulenta de Ismael. O que ele estava fazendo? Fazendo bullying do irmão dele. Ele estava tentando judiar do irmão dele. Olha lá. Uma fonte de perpétuas discórdias. Uma fonte de perpétuas discórdias. Qual foi a posição de Deus quando isso aconteceu? O lar estava dividido, estava briga entre duas pessoas. Qual foi a posição de Deus quando ele chegou para Abraão e conversou com Abraão? Abraão, o que ele faz? Sara tinha dito, despeça essa mulher com o filho dela. Olha, gente, a primeira vez que eu li isso na minha vida, eu me lembro como se fosse hoje, parece que cortou meu coração. Seres humanos são movidos por emoções, não por razão. E nessa hora eu fiquei pensando, que coisa, o que foi que Deus fez? O que Deus fez nessa hora? Obedece o que sua esposa está lhe dizendo, Abraão. Despeça a mulher e seu filho. Por quê? Gente, deixa eu comentar uma coisa com você. Nós temos uma ideia de Deus muito romântica. Nós temos uma ideia de Deus que é totalmente fora daquele posicionamento que é a realidade. Despede ele. Eu imagino o homem preparando a comidinha e chegando de manhã cedo falando, vem aqui Agar, vem aqui Ismael. Toma aqui, vocês vão com essa quantidade de comida sair de casa hoje.
Eu imagino no acampamento todo como era. Lembra que o acampamento de Abraão tinha mais de 1000 pessoas? Vocês têm ideia que alguns devem não ter entendido essa posição? Sim ou não? Sim. Quem entenderia? Deus. E saiu. E envolvia uma criança. Que é o que meu esposo está dizendo. Envolvia uma criança. Agora imagine a cena. Por que Deus precisou fazer isso? Aliás, eu não vou lhe dizer só porque Deus precisou. Como poderia ter sido evitado? Eu pergunto, você tem que responder. Como isso poderia ter sido evitado? Bora. Se ele tivesse confiado na promessa de Deus, pronto, agora já estava o problema feito, implantado. Como poderia ter sido evitado? Como? Agar deveria ter feito o quê? Tomado uma outra atitude de vida, sim ou não? Como é que ela teria criado o filho? Imagine as raivas, os ódios que havia ali. E Abraão deveria ter feito o quê? Eu tenho a impressão que Abraão tinha um temperamento meio mole. Abraão não me passa uma impressão de alguém que tivesse assim um posicionamento que valesse em certas horas de extrema crise. Mas ele tinha uma vantagem sobre esse temperamento ruim. Obediência. Deus falava, acabou. Sim ou não? Tanto é que depois da partida do filho, que não era o da promessa, porque o Senhor Deus já tinha dito no capítulo 16 da Bíblia, mas com Ismael e com Isaac eu farei a minha aliança. Esse filho vai vir, eu até o abençoarei, mas é com Isaac que eu farei a minha aliança. E Deus, na hora que pede Isaac como sacrifício, ele diz, teu único filho. O único filho. Porque isso mesmo, vocês têm que pensar sobre isso. Deus repetiu várias vezes quando chamou o pai e mandou. Gente, se vocês entendessem a dimensão disso que eu estou tentando dizer e que a Bíblia está tentando nos mostrar, olhe bem, quem que era a esposa de Abraão de verdade? Quem que era o filho de verdade? Deus mesmo disse, teu único filho. Vocês não têm ideia como isso é sério. Vocês não têm ideia como isso, a dimensão de um pecado até onde vai. Agora imagine o coração desse menino, que ódio. Quem sou eu? Um bastardo, um ninguém. É isso que ele pensava. Por resultado do trabalho e da miséria de quem? De alguém que tomou uma decisão errada. Que a mãe não precisava alimentar esse ódio. Não precisava, ela alimentou o ódio de um filho. Agar não precisava alimentar o ódio de um filho. Ela tinha estragado a sua história, ela não precisava estragar a vida do filho. Foi o ódio dela que alimentou e criou dentro do coração de Ismael, né? O ódio dela passou aquele ódio para ele. Tanto por nascimento como por criação, ela alimentou. Ele tinha uma disposição turbulenta, isso significa que ele tinha nascido com isso. E ele tinha uma atitude ruim, e vocês têm que pensar nisso. Tudo deve ser material para vocês entenderem as aulas que nós vamos ter sobre o comportamento humano. Eu vou ler um pedaço aqui do Patriarcas e Profetas para você ler. Começa no parágrafo que diz, a instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial. E eu preciso que agora todo mundo preste atenção, que nenhuma pulga caia aqui dentro. Presta atenção que Deus diz, é Deus falando. Presta atenção aqui. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para quantos tempos, gente? Todos os tempos. Declara que os direitos e a felicidade desta relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Ponto final. Avante. Olhe bem. Seus direitos como esposa e mãe, existem direitos de alguém que casa? Sim ou não? Existe direito de marido? Existe direito de esposa? Existe direito de mãe? Sim. Avante. Nenhuma outra pessoa tinha prerrogativa de particular. Nenhuma outra pessoa. O que significa nenhuma? Respondam para mim. O que é nenhuma? Mas e se aparecer alguém, um irmão da família, que queira se envolver ali? Como é que é? Há um vínculo, um vínculo poderoso e há também um trabalho de Deus ao redor de uma família, de um casal que se casa. Avante, olha o que diz aqui. Presta atenção. Reverenciava seu marido e nisto é apresentada na Bíblia, olha lá, no Novo Testamento, como um digno de exemplo. Mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra. E o Senhor não reprovou por exigir o banimento de sua rival.
Tanto Abraão como Sara não confiavam no poder de Deus. E este foi o erro que determinou o casamento com Agar. Que situação. Isso deveria ser exemplo para as gerações futuras. Gente, agora o Senhor Deus vai lá para o patriarca que estava morando em Berseba e chega para ele e diz assim: Abraão, ele já tinha pecado outras vezes e provado que não confiava em Deus. Mentia, casou-se com Agar, aí o Senhor Deus precisava dar a ele uma outra prova. Lembra que eu disse ontem que se ele tivesse vencido nas provas anteriores, não precisava dessa. Abraão agora estava com 120 anos. Quantos anos Isaac tinha? 20 anos. Era um homem feito, sim ou não? E ele chega ao Senhor Deus e fala: Abraão, pega o teu filho, e ainda para tornar mais duro, teu único filho, e oferece-o em sacrifício a mim. Eu imagino ele pensando. E o interessante é que Abraão, quando foi fazer isso, ele não falou para Sara. Eu dou um prêmio para você me dizer por que ele não falou para Sara. Ele conhecia o comportamento de Sara, sim ou não? E ele também era para receber ela. Quando eu paro para pensar nisso, Sara não passou no teste, né? Sara não conseguiu manter-se, diz aqui assim, ó, mas se conteve pelo temor que o pudesse impedir. Ele tinha medo que ela impedisse ele. Olhe bem, Isaac era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada em amor à sua mãe. Que coisa. Aí Abraão passou a noite todinha em oração, foi ou não foi? Lá está ele subindo com escravos, com gente, e aí ele foi indo e falou assim: eu tenho que fazer mesmo, eu vou fazer. Que se dane, foi assim? Ou ele passou a noite todinha em oração? Sabe o que é uma noite toda em oração? E ele está subindo. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Num momento passou na cabeça dele: quem sabe Deus vai ressuscitar meu filho, que eu vou matar. Vão me achar que eu sou pior que Caim. Imagina a minha situação, que coisa tenebrosa, que coisa horrível. Agora eu imagino chegando ali no local, ele despede os empregados e sobe sozinho com Isaac. Um velhinho já, de 120 anos, subindo a montanha. Lá está ele subindo Moriá, não foi assim? Quando ele chega ali, o filho fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde é que está o cordeiro? E naquela frase, o Senhor proverá para si o cordeiro, está uma das pregações mais fantásticas da vida de Abraão. O Senhor proverá, meu filho, ele proverá. Isaac olha e de repente, gente, ele entende uma coisa. O pai chega e fala: meu filho, você é o cordeiro. E explica para o filho: qual filho criado nesta geração aceitaria que o pai o colocasse sobre um altar e ainda ajudaria o pai a amarrá-lo? 20. Raciocinem. Que tipo de criação ele teve? Quando eu li isso aqui, eu pedi: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a fazer isso. Olha o que diz aqui. Este menino, Isaac, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. O que é obediência pronta? Obedece agora, não. 1, 2, 3. A criança não está obedecendo. Eu vou contar até 3. 1,5, 2. Isso está errado. A criança não. A obediência atrasada é desobediência. Vocês entenderam isso? A criança que escolhe quando ela quer obedecer. Com Isaac não foi assim. Obediência pronta e que mais? Confiante. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não preciso te explicar para você me obedecer. Você tem que entender isso. É isso que aconteceu com Isaac. Isaac chegou aos 20 anos puro. Isaac chegou aos 20 anos obediente, porque ele foi ensinado do jeito certo. E ele pegou pronta e obediente, ele não conjecturou com o pai. Ele tinha sido ensinado a não ficar falando: mas por quê? Eu só faço se você me ensinar. Não, vai me dizer por quê. Não, gente, esse tipo de educação de uma sociedade falida não deve ter na sua casa. Percebeu que a sociedade faliu? Por que você tem que entrar nessa? Faça do jeito que Deus disse aqui, ó. Agora presta atenção. Então, uma obediência pronta e confiante, e ao ser propósito de Deus manifesto perante ele, quando o pai disse: isso é um propósito de Deus, olha o que ele fez. Entregou-se com voluntária submissão. Agora não era mais só Abraão, quem que estava junto com ele?
porque Abraão tinha preparado esse menino para na hora da prova resistir. Eu acho isso tremendo. Oh, gente, aí ele pega, ajuda o pai com as mãos trêmulas. Fica tranquilo, pai. Vamos fazer o que Deus disse. Eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro hoje. E ele até se sentiu orgulhoso de participar disso. Foi ou não foi? Uma bênção, eu sou uma bênção agora. Eu vou participar disso. Gente, eu quero que nossos filhos sejam assim. Se Deus me conceder que eu continue criando Rebeca, que ela aprenda isso. Que pela graça e poder de Deus, vocês que estão aqui na escola, me ajudem a criar Rebeca dentro desse propósito. Pronta e obediente, diante da situação. Agora veja, as últimas palavras de amor são trocadas entre pai e filho. E Abraão então agora fala, eu vou te obedecer, Senhor, desta vez eu não vou mentir, desta vez eu não vou enrolar, desta vez eu não vou... E ele levanta o cutelo com o menino ali para poder matar o filho. E o Senhor Deus olhando, diz que o céu inteiro, vocês leram isso? Que o céu todinho estava olhando. O céu inteiro diz que aquilo chamou atenção quando foi dito. A Abraão foi pedido que entregasse o filho. O quê? Peraí, diz que foram olhar. Quando foi olhar, diz que o céu todinho olhando e Abraão com a mão levantada. E eu imagino todos os anjos com a respiração segura quando o Senhor Deus diz, Abraão. E eu imagino ali, ó, certo? Segurando ali, segurando a mão. Oh, gente, que coisa tremenda. E Abraão, velhinho ali olhando, imagina Isaac olhando aquela cena. Meu Deus, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Não é que Deus sabia naquela hora, não era que Deus sabia, não era. Sabe o que é? Deixa eu te explicar. Agora era o céu que sabia. O céu entendeu, porque Deus, em sua onisciência, já sabia. Sabia ou não sabia do coração de Abraão? Quem era que precisava saber agora? Uma prova que vem sobre nós não é para Deus entender, é para quem entender? Você mesmo. É a humanidade, é ficar registrado diante do universo quem é você. Quando a prova lhe vem, é Deus mostrando para o universo. Olhe bem, vem uma prova, você que tem que saber quem é você. Primeira coisa, primeiro detalhe é você entender quem você é. Entende? As primeiras provas ele falhou. Agora ela vem uma outra prova. A prova esta ele venceu. Como é que fica? O Senhor Deus disse, eu vou levar Abraão para sentar naquela mesa comigo, diante de todo o universo. Não porque eu gostei dele, achei bonito o olho dele. Foi isso não. Eu estou levando porque ele age assim quando a situação vem. Olha aí o que ele fez. Não me negastes o teu filho, no teu único filho. Então Abraão viu um cordeiro amarrado. Irmãos, Deus já vai na frente e resolve as nossas coisas. Tinha um cordeiro amarrado atrás de um arbusto. Pense nisso. E eu imagino com que alegria ele vai lá e tira o menino rapidinho. Ai, meu Deus, agora meu filho tirou todo. Meu Deus, obrigada, obrigada. E os dois se abraçando de novo, né? Ele tira o rapaz daquele monte de corda. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Meus irmãos, no Monte Moriá, o Senhor Deus então faz Abraão subir. E lá o filho de Abraão é liberto. Um dia Jesus subiu no monte, o filho de Deus, e ele não foi liberto. Ele teve que morrer aquela morte. Por nossa causa. Por nossa causa. Interessante, meus irmãos. Que tremendo quando eu paro para pensar nisso, que foi por minha causa. Foi por minha causa. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu único filho, seu próprio filho. Abraão era humano, suas paixões e afeições eram semelhantes a nossas, como bem falou Sara. Mas não se deteve a discutir com a promessa, como a promessa poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Não se deteve a arrazoar com seu coração dolorido. Eu vou repetir o que eu disse. Não se atreveu a arrazoar com seu coração dolorido. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus. Você precisa entender isso aqui. Se uma coisa está te doendo o coração, não contemporize com você mesmo. Você vai precisar de uma prova maior dali para frente, se você não vencer essa. Não espere uma prova maior vir. Resolva agora. Tudo que não é resolvido hoje só vai aumentar. Só vai crescer. E é preciso que, pela graça e poder de Deus, nós coloquemos diante do Senhor o jeito dele de resolver as situações, a maneira dele de resolver as provas. Irmãos, tem um hino muito lindo que fala disso. E eu queria chamar os alunos aqui agora da Escola de Profetas para fazer esse momento especial. E eu queria que você em casa usasse esse momento para você orar ao Senhor.
para você agradecer ao Senhor, para você tomar posições diante de Deus, para você fazer, pode vir, podem já vindo, por favor, eu estou aguardando vocês, para que vocês façam desse momento um momento especial diante do Deus do universo. É o teu momento de poder diante do céu, é a tua alegria. Você pode buscar ao Senhor, você pode dizer, meu Deus, eu quero te servir, eu quero fazer deste momento um momento de busca. Eu quero que o Senhor me ajude a ser fiel a ti, custe o que custar. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça você, em nome de Jesus Cristo.